nós estamos em contato com o nosso convidado, ele que já foi secretário nacional do Paradesporto do Brasil, tem uma vasta experiência na modalidade vôlei sentado, inclusive esteve comandando recentemente a seleção feminina de vôlei sentado nos Estados Unidos, aliás, numa grande campanha. Com muito prazer que falaremos com o professor Antônio Guedes. Professor, uma boa tarde, é um prazer falar com o senhor, tudo bem? Olá, Felipe, todos que nos acompanham aí pelo YouTube, pelos canais aí de comunicação, rádio. É um prazer estar falando com vocês, aqui tudo ótimo. Professor, inicialmente, como nós temos várias pessoas que nos acompanham, inclusive pessoas com deficiência visual, eu vou pedir, por gentileza, para que o senhor se descreva. Eu sou um homem, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, 1,79 m, magro, né? Peso em torno de 90 quilos. Sou paraibano, como vocês devem ter ouvido aí, tem um pouquinho do sotaque, dá para vocês perceberem, né? Essa é um pouquinho aí das minhas características. Ainda tenho 51 anos, mas ainda não tenho cabelos brancos, os cabelos ainda estão castanhos escuros. Maravilha, o sotaque não perde, o sotaque continua. Como que o senhor se interessou pelo paradesporto? O que o levou a trabalhar com o paradesporto? Então, lá no início dos anos 2000, eu era acadêmico do curso de Educação Física e precisava trabalhar, Felipe. E nesse cenário de precisar trabalhar, início da graduação em Educação Física, poucas oportunidades aparecem, né? E uma das oportunidades que apareceram foi num estágio, através da Secretaria de Esportes do estado que eu moro, que é o estado de Goiás. Eles têm um programa que existe até hoje de atividade física voltada a pessoas com deficiência, né? O nome lá era Ensino Especial. E aí eu me candidatei para essa vaga de professor lá no Ensino Especial, fui selecionado, e aí fui selecionado não porque eu era bom, mas porque ninguém queria ir, Felipe. Começava o semestre lá faltando professores porque ninguém queria ir para essa área, né? E aí eu fui exatamente porque eu tinha certeza que eu ia ser escolhido, porque eu precisava realmente trabalhar. E aí eu comecei dando aula de natação e atletismo para pessoas com deficiência, aí deficiências diversas. Lá nós tínhamos da deficiência intelectual à surdez, passando pela deficiência física, visual, então era um espaço que recebiam todas as deficiências. Eu acabei tendo contato com diversos tipos de deficiências, pessoas com níveis de comprometimentos diferentes, e esse foi o meu pontapé inicial, né? E aí logo em seguida começou em São Paulo um torneio que existia lá no CPSP, Clube dos Paraplégicos de São Paulo, que era o Troféu Sérgio Del Grande, que era em homenagem ao Sérgio Serafim Del Grande, que foi uma das pessoas que trouxe o esporte paralímpico para o Brasil. E lá no Sérgio Del Grande eu conheci o voleibol sentado em 2003. Voleibol sentado, que aliás o senhor já comandou o Brasil em diversos campeonatos interessantes, na Paralimpíada Rio 2016, nos Jogos Pan-Americanos, agora na Copa do Mundo, né, em diversas competições diferentes. E como que foi essa adaptação ao vôlei sentado? Quando o vôlei chega no Brasil, lá em 2003, nós não tínhamos treinadores de voleibol sentado, né? Nós tínhamos treinadores de vôlei olímpico, que estavam lá tocando sua vida no vôlei olímpico, e nós tínhamos treinadores que estavam no esporte paralímpico, que entenderam que o voleibol sentado era também uma oportunidade de desenvolver-se enquanto profissional. Eu fui uma dessas pessoas que entrei para o vôlei sentado, mesmo não tendo sido um ex-atleta de voleibol, o que é uma regra quase que 100% para todos os treinadores de voleibol. Todos os treinadores de voleibol são ex-atletas de vôlei, né? Eu fugi um pouco a essa regra aí e comecei no vôlei sentado, fui aprendendo voleibol sentado com os atletas com os quais eu iniciei na Associação de Deficientes Físicos do Estado de Goiás, lá em 2004. Fui aprendendo com eles. E aí fui aprendendo e fui gostando, até que chegou o convite para ir assumir uma seleção brasileira em 2008 para disputar o Mundial em 2009 no Irã, o Mundial Júnior, Sub-23. E aí, nessa competição, Felipe, em 2009, é que eu percebi que se eu não fosse estudar e me dedicar cada vez mais ao voleibol, eu não teria sucesso como treinador. E aí lá foi um divisor de águas, né? Que aí eu tive que me capacitar e buscar formação realmente para começar a treinar o voleibol de alto rendimento. E quando o senhor toma essa decisão de estudar o vôlei sentado, né, para realmente
continuar seu trabalho, aonde que o senhor acha esse tipo de suporte? À época, nós não tínhamos, a nível de Brasil, um espaço de formação para o voleibol sentado. Veio aparecer depois, lá já em 2012, 13, que começou o trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, com a Academia Paralímpica e depois o Programa de Educação Paralímpica. Mas antes disso a gente não tinha esse suporte. E o que eu fiz, a minha estratégia pessoal. A primeira coisa que eu fiz foi buscar formação em voleibol. Então, fui buscar os cursos da CBV, da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, fiz o curso nível 2 de treinador, fiz o curso nível 3, onde eu fui aprender sobre voleibol. Aí eu fui aprender sobre treinamento, planejamento de treino, carga de treino, condução de jogo, direção de jogo. Fui aprender os meandros de uma partida de voleibol, como que um treinador se comporta, como ele conduz uma partida, como ele se comunica com seus atletas, como ele faz sua semana de planejamento, porque essas ações, mesmo nós tendo duas modalidades diferentes, que é o vôlei sentado do vôlei olímpico indoor, ele tem semelhanças, né? Então, a função do treinador ali na beira da quadra ou no planejamento, ela é idêntica, não vai haver mudanças. Então, eu fui buscar essas questões lá. Em relação à especificidade do voleibol sentado, e aí eu fui atrás de vídeos. Aí o máximo de vídeos que a gente tinha, aí eu comecei a estudar vídeos, análise, principalmente com as grandes seleções do mundo. Quando foi em 2013, eu assumo a seleção feminina do Brasil, e aí levei comigo para trabalhar, que é um grande parceiro de trabalho, um estatísticos da Superliga, que é o Biratã Curupaná, que está estatístico hoje do vôlei Suzano, uma das equipes mais tradicionais do Brasil, acabou de ser vice-campeão paulista. Levei o Bira comigo, e aí, com isso, nós levamos também o sistema de estatística chamado Data Volley, que nós utilizamos na CBVD, e que a maioria dos clubes do Brasil usa. Então, nós começamos a utilizar essa estatística para análise de jogo. E aí, filmar jogos e estudar. E aí, nós fomos estudar as grandes potências. E aí, como eu estava com o feminino, nós fomos estudar. A época era China, Rússia, Estados Unidos, Holanda, Ucrânia. Então, esses países passaram a ser alvo dos nossos estudos. E aí, desses estudos, é claro que a gente vai evoluindo. Isso não me permite que eu não deixe de estudar até hoje o voleibol sentado, né? Professor, o fato de, mesmo no vôlei sentado, ter tido pessoas, como o senhor mesmo colocou, que foram do vôlei convencional e que se dedicaram ao vôlei sentado. Isso, de uma certa forma, também para o senhor trouxe uma experiência diferente de ter convivido com essas pessoas e ter tido a oportunidade de trabalhar com eles? Sim, sim. Eu posso aqui elencar o principal nome, é o Spencer Lee, né? Spencer Lee é um treinador de Superliga, está com o Brasília Vôlei hoje. Ele era, à época, treinador do Praia Clube, depois foi para o Rio do Sul, depois o Osasco. E durante essa trajetória dele como Superliga, ele esteve comigo como meu assistente e com toda humildade, simplicidade do mundo, tendo uma trajetória riquíssima no voleibol olímpico, contribuiu com o desenvolvimento do vôlei sentado. Então, ele é uma pessoa importante também na minha formação enquanto treinador. Eu bebi muito nessa fonte do Spencer Lee, que é um grande treinador hoje. Aliás, sempre foi, mas continua sendo um grande treinador de Superliga. Então, bebi muito nessa fonte. E é importante essa interação, Felipe, porque as experiências do vôlei olímpico, o Brasil é uma referência mundial. E aí, para nós nos tornarmos também referência mundial no vôlei sentado, a gente precisa também ter referência. A gente precisa beber em fontes que são seguras, fidedignas, e essa passagem do Spencer Lee pela seleção feminina nos auxiliou bastante nesse processo de formação. Nós temos jogadoras que já estão na seleção de vôlei sentado do Brasil há bastante tempo, né? Continuam jogando maravilhosamente bem. A Gisele, por exemplo, tem atualmente alguma questão de renovação na seleção? Tem esse processo de renovação? Felipe, dentro da minha formação enquanto treinador, eu tenho um princípio que é mais filosófico, né? Quando nós, treinadores de modalidades coletivas, assumimos um novo projeto dentro de um ciclo, como é o caso agora que eu assumi a seleção no início do ciclo do Jogos de Los Angeles, a gente tem 4 anos para trabalhar. E eu tenho como princípio sempre ter várias atletas jovens. Então, se você pega a seleção brasileira que foi medalhista no Rio e a seleção brasileira que foi medalhista em Tóquio, você vê que vão aparecer nomes que não estavam no ciclo anterior entre essas medalhistas, né?
Então, uma mudança no Rio, por exemplo, nós tínhamos 4 ou 5 atletas, né, que não estavam na edição anterior dos Jogos. Então, isso eu tenho como princípio levar. E neste ciclo atual que nós estamos passando, que nós começamos muito bem, campeão da Zonal Pan-Americano, vice-campeão da Copa do Mundo, nós pegamos 3 atletas da seleção de base. Então, nós pegamos uma levantadora, que é a Yasmin, acabou de completar 18 anos. A gente tem a Maria, que tem 16 anos. E nós estamos com a Andressa, que tem 25 anos. Então, nós estamos com 3 atletas que não participaram do ciclo anterior, de nenhuma convocação. Se você faz um cálculo aí, que são 12 que foram para a Copa do Mundo, eu tenho quase 1/3 de renovação, o que é muito significativo, né? E há uma tendência da gente dar oportunidades ao longo do próximo ano a outras atletas que estão se destacando no cenário nacional e que precisam passar a conviver com as atletas de alto rendimento. Porque as atletas que já estão com a bagagem maior, que a gente tem aí pelo menos 5 atletas, sem puxa-saquismo, mas dizer que são atletas de referência nossa, a gente tem lá no SESI hoje a Suelen, a Janaína e a Gisele, que são 3 atletas excelentíssimas, a gente tem da Aspaego, a gente tem a Adria, a Jane, que são atletas experientes, essas 5 são muito experientes. Aí você tem as atletas mais jovens que entraram recentemente. A Bruna entrou no último ciclo, aliás, nos 2 últimos ciclos, então já está se consolidando como um atleta de referência também. E aí essas atletas são aquelas que já estão com a bagagem maior, mas é necessário trazer novos atletas, porque nós não podemos pensar apenas nos Jogos de Los Angeles 2028, que antes de Los Angeles terminar, eu preciso pensar em deixar uma seleção previamente preparada para 2032, mesmo que não seja eu o treinador. Então eu preciso deixar já um terreno fértil para que outros treinadores venham continuar a colher os bons frutos do voleibol sentado brasileiro. O senhor citou essas 2 atletas, uma de 18 anos e uma de 16 anos. Como que é trabalhado com essas atletas? A forma de linguagem é uma maneira diferente, mesmo as questões psicológicas, para integrar essas atletas à seleção principal? Sim, tem que ser diferente, né? O nível de exigência e cobrança nos treinos precisa ser diferente, Felipe, porque elas são atletas que estão no processo de início de formação numa seleção brasileira. Então, até as exigências técnicas delas não podem ser iguais a de uma outra atleta experiente. As exigências táticas, as obrigações, a disciplina tática é a mesma para qualquer pessoa. Então, assim, padrões de comportamentos e condutas, eles são iguais. Eu não posso ter diferenciação de um atleta jovem para um atleta mais experiente. Então, padrão de comportamento, cumprir horário, estar com o uniforme em dias, carga de treino, tudo deve ser exatamente igual. O nível de cobrança e de fala com essas atletas é um pouquinho diferente e nós, treinadores, precisamos ter um pouco mais de paciência, porque são atletas ainda num processo de formação e de amadurecimento emocional para estarem numa seleção brasileira. Isso não me tira a responsabilidade de cobrar delas também, entendeu? Eu cobro. Mas é de uma forma até um pouco mais diferente. Professor, hoje em dia, o senhor como treinador de vôlei sentado no Brasil, como ex-secretário nacional da pessoa com deficiência, o senhor também teve essa função, ainda tem essa confusão da questão do vôlei sentado, do pessoal achar que o vôlei sentado é uma modalidade para cadeirante? Sim, Felipe, ainda tem, acredita? Quando a gente fala, eu sou treinador de vôlei sentado, ou um atleta fala, eu pratico vôlei sentado. Aí as pessoas falam, é na cadeira de rodas. E isso se deve muito a um fator que é a falta de visibilidade dos esportes paralímpicos. Quando a gente trabalha o tema da inclusão, a pauta é a pessoa com deficiência, a gente fala de invisibilidade da pessoa com deficiência, né? Ela se torna invisível na sociedade. E isso é repassado também para alguns esportes paralímpicos, né? Principalmente aqueles esportes que não aparecem em TV aberta. Uma das possibilidades disso sair do senso comum seria se nós pudéssemos ter mais espaços nas TVs abertas. E eu não estou falando apenas de transmissão de competições. Eu estou falando de espaços na mídia, nos programas esportivos em geral.
A televisão brasileira, praticamente todos os canais abertos, eles têm inúmeros programas esportivos e raramente você vê uma equipe de TV ir lá fazer uma matéria sobre um atleta. Então, vou pegar o exemplo meu aqui de Goiás e lá de São Paulo, que é onde estão as seleções femininas hoje. Um grupo em Goiânia, outro em Suzano. Nós fomos para uma Copa do Mundo, fomos vice-campeões da Copa do Mundo e nenhum veículo de TV nos procurou. Espaços como esse que você está nos dando agora, para falar com os ouvintes e vocês que estão nos acompanhando, vocês são pessoas que vão mudar paradigma, vocês são pessoas que vão entender diferente os esportes paralímpicos, porque vocês receberam uma informação e uma informação precisa. Então, esse tipo de informação, repassar conhecimento é importante para que a gente quebre paradigmas, né? O esporte, ele é uma grande locomotiva que puxa o processo de inclusão no Brasil. E o esporte paralímpico, ele tem essa responsabilidade. O Brasil recebe pessoas de diversas partes do mundo, né, que por diversos motivos diferentes vêm morar no Brasil. Brasil, na seleção feminina de vôlei sentado, já teve algum atleta que se naturalizou para jogar no Brasil? No vôlei sentado, nós não tivemos ainda, nem no masculino, nem no feminino. O que a gente tem visto muito no masculino é que atletas de outros países, da Europa, da América do Norte, eles estão vindo para o Brasil jogar as competições nacionais, jogarem. Assim como acontece no basquete em cadeira de rodas, assim como acontece no futebol. No futebol e no basquete em cadeira de rodas, são atletas muitos aqui da América do Sul, não é? Então a Argentina tem um futebol de cegos muito forte, tem um basquete em cadeira de rodas forte, Colômbia idem. Então esses atletas, eles vêm jogar os campeonatos nacionais. No voleibol sentado, como o Brasil é a melhor equipe aqui da América do Sul, os atletas que jogam as competições nacionais, eles vêm da Europa ou da América do Norte, principalmente Estados Unidos. Mas naturalização, atletas de outros países que vêm para fixar residência no Brasil, nós não tivemos ainda. Mas aí existe, por exemplo, igual no futebol convencional, um número, sei lá, vamos colocar de 5, 6 jogadores estrangeiros no máximo. Tem isso para que os jogadores de fora não venham a tomar, se é que a gente pode dizer assim, o lugar dos jogadores daqui do Brasil ou não necessariamente? Sim, a própria confederação, no regulamento de competições, ela já determina já normatiza, né? São no máximo 2 estrangeiros por equipe. Eles têm que pagar uma taxa de filiação para que, de repente, você não apareça apenas um time aí que aparece no dia do campeonato, joga a competição e depois acaba. Isso não auxilia no desenvolvimento. Agora, a vinda desses atletas para engrandecerem o evento é importante que auxiliem no próprio desenvolvimento, né? Não apenas do voleibol interno, mas um respeito internacional muito grande, que os países lá de fora vão olhar para o Brasil, para o vôlei sentado brasileiro de uma forma diferente, né? Esses países que, infelizmente, estão aí num problema interminável aí de conflitos, como, por exemplo, Rússia, Ucrânia, mesmo a questão lá de Israel, o senhor crê que esses países, apesar da Ucrânia já ser forte nas modalidades paralímpicas, isso de uma certa forma irá dar ainda mais um implemento para esses países na questão paralímpica? O que a gente tem visto, Felipe, é que esses países que passaram por conflitos internos e até externos, como é o caso da Rússia e da Ucrânia, nós temos aí uma geração de atletas muito fortes, por exemplo, do leste europeu. Se eu pego ali como exemplo a Bósnia, os atletas do vôlei sentado da Bósnia, que é uma das melhores seleções, não são todos ex-combatentes, né? Eles passaram por conflitos num período não tão distante. A região dos Balcãs, em geral, tem produzido excelentes atletas em diversas modalidades. Esses conflitos, eles realmente produzem um número significativo de pessoas com deficiência, né? Mas só ter a pessoa com deficiência não significa que ela vai ser um atleta paralímpico, muito menos de rendimento. O que a gente tem são processos que são importantes. Se eu pegar um exemplo para você aqui, nós temos o trânsito no Brasil, só para fazer um paralelo aí, Felipe, nós não temos dados fidedignos, mas se a gente pega um índice, que é o seguro DPVAT, que paga o seguro por invalidez permanente. Invalidez permanente, nós podemos entender que é a pessoa que adquiriu uma deficiência.
que eles chamam, o termo lá é inválido, invalidez permanente. Está em torno, nos últimos anos aí, em torno de 250 mil pessoas. Nós já chegamos a ter 500 mil indenizações por ano. Só que esse dado ele não é fidedigno. Por que ele não é fidedigno? Porque só passa a fazer parte das estatísticas se o veículo no qual se envolveu no acidente ele está com o seguro DPVAT em dia. E o que a gente tem visto no Brasil, principalmente no interior do Brasil, é que a maioria das motocicletas não estão com a documentação em dias. Ou seja, a quantidade de pessoas que adquirem uma deficiência por acidentes de motocicletas é muito maior do que o seguro DPVAT fala. Aí nós falamos aí 250 mil, que é o mais próximo do real. Vamos botar mais 10%, vai dar quase 275 mil pessoas por ano. Com esse exército de pessoas com deficiência, se nós tivéssemos uma política de interiorização, de oportunidade, do acesso à prática paradesportiva, o Brasil brigaria com a China no quadro geral de medalhas em todas as competições que participasse. Então, não apenas os conflitos de guerras produzem pessoas com deficiência, o próprio trânsito brasileiro produz, mas como cada país vai desenvolver isso, desenvolver seus atletas a partir da formação de atleta. Não apenas pensando na formação de atletas, mas pensando na oportunização das práticas. Os senhores têm contato, o senhor citou a China, por exemplo, com outros treinadores de outros países? Há esse contato entre vocês, até mesmo para uma troca de experiências? Sim, mantemos. Isso é muito importante. Na minha trajetória como treinador, eu posso citar aqui alguns treinadores estrangeiros que me auxiliaram bastante. Um é o Alexander, treinador da Rússia. Então, durante o ciclo do Rio, que nós começamos em 2013 até 2016, ele foi um parceiro importante na minha formação de treinador, fizemos vários intercâmbios na Rússia. À época, a Holanda tinha uma seleção muito forte e tinha aí o Pim Sharpel, que era o treinador da seleção holandesa, no qual nós trocávamos muitas experiências, conversávamos bastante, né? O treinador da própria Ucrânia, né? Nós tivemos uma boa relação durante o período que ele foi treinador. E recentemente agora, nesta Copa do Mundo, com a comissão técnica italiana, principalmente com troca de informações de dados estatísticos. Então, o Flávio, que é o estatístico da seleção italiana, é uma pessoa pelo qual nós trocamos muitas experiências e informações. Isso nos bastidores é salutar e saudável, porque lá não existe competição, a gente quer o desenvolvimento da nossa modalidade. Isso que fica mais importante para nós. Então nesses países só tem um encontro na seleção, mas não tem campeonato italiano, igual que tem aqui no Brasil, por exemplo. A Itália já está fazendo um evento nacional, né? Como tem no Brasil. É claro que com uma quantidade de equipes menores. Mas, das informações que nós temos no cenário internacional, países que têm competições fortes são o Irã, né, que é top 1 do mundo aí. E aí a gente tem o Brasil, em número de equipes, mas a gente tem na Europa, devido à formação geográfica que permite campeonatos de clubes na Europa muito fortes também. Mas, campeonatos nacionais, o Brasil é um dos melhores do mundo aí, pela quantidade de equipes e pela qualidade de suas equipes também. Professor, nesses estados, por exemplo, Roraima, Amapá, esses estados têm também times de vôlei sentado, Rondônia, ou fica mais aqui para a região sul-sudeste do Brasil? A primeira informação é que, assim, o paradesporto em geral no Brasil, Felipe, ele tem se desenvolvido, isso são dados que nós tivemos quando eu estive em Brasília como secretário, com o pessoal da Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, que faz um trabalho bacana de pesquisa sobre e mapeamento do esporte paralímpico no Brasil. O esporte para pessoas com deficiência no Brasil, imaginem assim, você pega uma lanterna e joga luz aqui na região sudeste, né? O foco, a maioria dos atletas estão na região sudeste, né? E aí você vai abrindo, à medida que você vai entrando pelo interior do Brasil, o número de atletas vai diminuindo. Chega um momento que muitos estados, eles têm apenas em suas respectivas capitais. Esse era o cenário de 2 anos atrás. Hoje o cenário começa a mudar principalmente porque o CPB está desenvolvendo um projeto chamado Centros de Referência Paralímpica. E eu vou pegar aqui o exemplo da Paraíba. Paraíba é um estado com extensão territorial grande, então se você sai do litoral para o sertão é uma grande distância, não é tão perto assim. E hoje
você tem inúmeros municípios da Paraíba, mesmo muito distantes da capital, desenvolvendo o esporte para pessoas com deficiência. Porque no centro de referência de lá, eles estão fazendo parcerias com as prefeituras, com os municípios, para que os próprios municípios possam desenvolver estratégias de acesso à prática paradesportiva para as crianças com deficiência lá no seu próprio município, para que ela não precise se deslocar para a capital ou para outros centros urbanos para desenvolver a prática. Isso é muito interessante porque você cria uma cultura da prática esportiva. Isso é muito interessante. Quando a gente vai para as modalidades coletivas, isso dificulta, porque às vezes na cidade você tem uma ou duas pessoas com deficiência, com aquele tipo de deficiência elegível para essa modalidade. Então, para formar equipes coletivas, dificulta. E aí vai dificultar não apenas no interior do Brasil, mas em outras cidades, em outras regiões, como, por exemplo, Rondônia, Acre, Amapá, que não tem uma grande quantidade de praticantes daquela respectiva modalidade. Então, as modalidades individuais, atletismo, natação, halterofilismo, tênis de mesa, são modalidades que vão ser privilegiadas, elevando ainda mais o nível do esporte paralímpico no Brasil. O senhor citou a questão da secretaria. Como que foi essa experiência para o senhor na Secretaria Nacional de Paradesporto, né, no ano de 2022, se não estou enganado, e como que surgiu esse convite? Então, eu fiquei lá 21 e 22, né, os 2 últimos anos do governo Bolsonaro. Esse convite, eu conheci uma pessoa, ela sabia do meu trabalho, ela era uma técnica da área de esportes, e ela foi convidada para fazer assessoria no governo federal. E a partir dela, que é a Maria Paula, hoje ela é consultora do sistema CREF em Brasília, através do contato dela surgiu a oportunidade de ter uma vaga lá, iria vagar o cargo de secretário nacional do Paradesporto. E eles estavam atrás de uma pessoa técnica para tocar a secretaria. E aí alguns currículos foram apresentados, e ela me conhecia, entrou em contato comigo, eu encaminhei o meu currículo e, após uma análise técnica lá por parte do secretário especial e da equipe dele, eles me convidaram para uma entrevista e eu fui até Brasília, fiz essa entrevista, conversamos durante algumas horas sobre paradesporto e após essa entrevista já veio o convite para assumir a vaga o cargo de secretário nacional do Paradesporto. Essa foi a minha porta de entrada, né? O interessante à época, Felipe, é que eu me preocupava muito como que seria essa atuação, porque são muitas indicações políticas. Brasília tem mais de 500 deputados, então o número de senadores também grande. Como que seria isso? E à época o secretário falou, não, aqui a gente quer alguém da área técnica que faça a secretaria acontecer, que ela é uma secretaria nova, é um segmento importante. Seu principal diálogo aí é com o CPB e com as entidades paradesportivas do Brasil. Vai lá e faz o seu trabalho, fica tranquilo que a gente te protege aqui e politicamente você está blindado. Essa foi a frase que eu ouvi lá. Isso me deixou muito tranquilo até para desenvolver os programas que estão até hoje. E aí nós temos que enaltecer o secretário que está lá, o Fábio, dessa nova gestão, que manteve os programas e eles estão atendendo as pessoas com deficiência, estão chegando na ponta. Isso é o que é mais válido, né? Isso é o que me deixa muito grato. Aliás, recentemente, inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Sr. Fábio também aqui na Rádio Paraty, no programa Espaço da Inclusão, inclusive. Hoje em dia, o senhor foi uma pessoa que foi buscar aprendizado, né, para lidar, como o senhor até citou no começo da entrevista, com os diversos tipos de pessoas com deficiência, dos segmentos diferentes. Para o senhor, em toda a sua carreira, qual foi o maior desafio até hoje lidando com a pessoa com deficiência? Felipe, o maior desafio de todo foi quando eu fui para Brasília assumir um cargo de alto executivo. Esse aí é, sem sombra de dúvida, o maior desafio, porque sempre na minha trajetória profissional lidando com pessoas com deficiência, eu estava no atendimento direto, né? Então era a minha relação, eu treinador, eu professor ou eu gestor, durante o tempo que eu estive na Associação Pessoal com Gestor, com as pessoas com deficiência ali era o tratamento direto. Quando você vai para um cargo de alto executivo, a responsabilidade aumenta porque lá o nosso objetivo era criar políticas efetivas que conseguissem chegar na ponta. E aí, para criar política, você precisa envolver diferentes atores que as pessoas que estão na ponta, ou até mesmo quem está do próprio governo, às vezes não tem noção da dimensão dessa política. E aí, esse foi o maior desafio. Então, você tem que passar por uma série de fatores legais. Então, quando você elabora uma política pública, uma ideia de política pública, você tem que passar
por todo o trâmite burocrático dentro do Ministério, que é Conjur, controle interno, secretaria executiva, e aí você tem que dialogar com essas pessoas que não são pessoas da área da pessoa com deficiência, são pessoas da área legal, e aí depois você tem que passar por Conselho Nacional do Esporte. Então esse foi o desafio, que para mim era uma grande novidade, que eu não sabia como era que funcionava os bastidores da criação de uma política pública. E felizmente eu consegui, junto com a minha equipe, uma equipe muito competente, entre eles estava o Fábio, que hoje é o secretário, que foi uma pessoa que me auxiliou muito, era meu assessor, e nós conseguimos vencer essas etapas. Esse talvez foi o maior desafio de todos aí da minha carreira profissional, né? Mas Até porque eu não tive tempo de me preparar. Aconteceu do dia para a noite. Até porque eu não tive tempo de me preparar, porque eu fui convidado numa semana, na semana seguinte eu já estava lá, né? Então, é diferente do treinador de vôlei, que a gente tem tempo para estudar, se preparar para o adversário. Lá foi muito rápido. Mas assim, no tratamento direto com as pessoas com deficiência, desde quando o senhor começou a sua carreira lá em Goiás, pensando nos diversos tipos de pessoas com deficiência ou com algum tipo de limitação, qual foi o maior desafio nesse quesito, lidando com os deficientes? Com certeza, quando eu comecei a trabalhar com pessoas com transtorno do espectro autista não verbais. Esse aí foi o grande desafio. E continua sendo ainda hoje, dentro do segmento de pessoas com deficiência, na minha visão, um dos grandes desafios profissionais é como lidar com uma pessoa autista não verbal. Esse aí foi um desafio assim gigante. A época eu trabalhava na APAI de Goiânia e os primeiros 3 autistas chegaram para mim numa aula de natação. Foi um desafio gigante, porque pegar os autistas e botar dentro de uma piscina para fazer atividades aquáticas, né, não é algo tão simples. Foi um grande desafio, tanto um desafio profissional, porque eu tive que buscar informações, isso era início dos anos 2000, Felipe, então o autismo não fazia parte desse meio, né, não se discutia, quando falava pessoa com deficiência, o autismo era alheio, não fazia parte desse mundo, e muito menos do mundo da prática esportiva. Então, e nós não tínhamos muitas informações. E aí, ali foi um desafio gigante, amigo. Ali foi brabo. Mas foi enriquecedor para mim. Muito grato por ter tido aquela oportunidade no início dos anos 2000. Talvez aquele desafio lá do início dos anos 2000 tenha sido o grande motivador para a criação do programa Teativo lá em 2022, que hoje já atende todas as capitais do Nordeste, o ano que vem todas as capitais da região Norte, e uma política pública efetiva de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. Nessa questão, professor, nós já entrevistamos várias pessoas autistas aqui no Espaço da Inclusão, desde 2015, aí que eu faço esse trabalho entrevistando pessoas autistas também. O programa ele já está desde 2013 no ar, 12 anos com esse programa. Como que o senhor trabalhava com essa questão dos autistas não verbais? Tinha um familiar junto? Como que era esse trabalho? Então, tem que entender que eu trabalhava numa instituição de atendimento a pessoas com deficiência, que era a APAI. Então, lá já tínhamos algumas normas à época, como era a relação com os familiares. Então, a primeira coisa que nós tínhamos à época era assim, nós tínhamos pessoas com deficiência intelectual e pessoas com transtorno do espectro autista. Os familiares das pessoas com deficiência intelectual não era permitido que eles ficassem lá à borda da piscina ao redor, porque eles acabavam interferindo negativamente no desempenho das atividades. Quando nós passamos a atender também os autistas nesse mesmo programa de atividade esportiva, nós identificamos que era impossível eu, professor, trabalhar com 3 autistas ao mesmo tempo naquela época. E aí o que nós fizemos de estratégia é que a professora que eu atendia na sala, que era a pessoa que mantinha uma relação próxima com ele, que ele entendia melhor, que a comunicação entre os dois era mais efetiva do que comigo, esse professor também passou a fazer a atividade. Então criamos um vínculo, uma relação de confiança entre a pessoa autista, quem lidava com ele todos os dias, que era o professor de sala, mais o professor de natação. Então, nós criamos um vínculo maior, mas um vínculo profissional, não um vínculo familiar. Por que não o vínculo familiar, Felipe? Porque muitas vezes o vínculo familiar ele é muito protetivo, não apenas no autismo, mas em várias outras deficiências. O protecionismo exacerbado de alguns familiares é um fator impeditivo para o desenvolvimento de novas habilidades da pessoa com deficiência. Isso não apenas no autismo, mas em outras deficiências também. Essa questão da barreira do protecionismo, o que o senhor acha que ainda falta para a questão
do entendimento que o protecionismo muitas vezes acaba atrapalhando. O que mais falta é conhecimento. Se você pegar hoje, eu não tenho isso em dados, aí é muito do que eu já vivi, tá, Felipe? Eu estou falando algo assim do que eu já vivi. E você for num espaço aí, qualquer espaço que atenda crianças recém-nascidos com deficiência, e você entrevistar os pais, eles vão dizer, não, eu nunca tive contato com uma pessoa com deficiência. E aí, o que acontece? O filho com deficiência passa a ser a primeira experiência de contato real daqueles pais com uma pessoa com deficiência. E isso gera uma insegurança na própria família, que é natural do pai e da mãe. O pai e a mãe quer segurança para o seu filho. E ele não faz isso por maldade. Ele faz por tentar proteger a criança, o bebê. E aí ele passa a protegê-lo porque o acha frágil, que a deficiência vai o fragilizar. Nós temos exceções às regras. E essas exceções, eu conversei bastante, por exemplo, nós temos uma atleta cega no Brasil, você deve conhecê-la, a Lorena Spolatori, mora aí em São Paulo, que eu conversava bastante com a Zilda, que é a mãe dela, por causa da postura de não protecionismo da mãe. E isso me provocava, eu queria saber mais o que a mãe fazia, né? Então, um exemplo, a Lorena tem um irmão. O irmão ganhou uma bicicleta. E aí o pai chega em casa com a bicicleta, dá a bicicleta pro irmão da Lorena. Ela falou, mas por que eu não ganhei uma bicicleta? A mãe falou, você vai ganhar, vou lá e vou comprar uma. E comprou uma bicicleta para a Lorena. Então perceba que a mãe tinha uma atitude muito proativa de dizer o seguinte, não é a condição de deficiência, de ter a deficiência, que vai retirar da minha filha o direito dela de ser criança. E onde estava essa perspicácia da Zilda? Estava no conhecimento, na formação, porque a Zilda, quando a Lorena nasceu com glaucoma congênito, a primeira coisa que a Zilda foi fazer foi estudar. E aí o conhecimento liberta, Felipe. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor. Hoje eu fico muito feliz em ver na rua, nas escolas, pessoas com deficiência convivendo com pessoas sem deficiência. A minha geração, eu tenho 51 anos, a minha geração não teve o direito de conviver com pessoas com deficiência. Então, a minha geração vai ter dificuldades de conviver com pessoas com deficiência. Não porque nós queremos, porque nós não tivemos a oportunidade. O meu filho de 25 anos estudou a vida inteira em escolas que tinham pessoas com deficiência. A relação dele com pessoas com deficiência é muito diferente da minha quando eu tinha a idade dele, entendeu? Porque ele já tem contato, ele já tem conhecimento. Nós estamos caminhando, ainda a passos miúdos, para uma sociedade literalmente inclusiva. Não inclusiva para a pessoa com deficiência, mas inclusiva para aquelas pessoas que não têm deficiência saberem lidar e comportar com pessoas que não têm deficiência. E se caso aconteça algo na sua família, ela já tenha conhecimento para que a pessoa com deficiência receba as melhores oportunidades do mundo. Realmente é uma questão que muitos, né, como o senhor mesmo colocou, na sua época não teve essa oportunidade, outros mais atrás, e hoje em dia já está uma questão mais própria, né? Eu lembro, na minha época de faculdade, eu era o único do meu curso de jornalismo, né, o único deficiente da faculdade nesse curso. Então, tanto para mim como para eles, foi uma oportunidade muito enriquecedora também de ter tido esse contato. Sim, sim. Eu falo muito, eu trabalho com formação de professores, né? Estou treinador, fui secretário, alto executivo do governo federal, mas eu me considero professor e eu sou professor, dou aula na escola, né? E trabalho com formação de professores. E aí eu falo bastante nos meus cursos de formação, Felipe, que é assim, uma criança que teve a oportunidade de conviver, por exemplo, com a criança usuária de cadeira de rodas durante o ensino fundamental, fez a sua trajetória, né? Começou lá na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Essa criança vai se tornar um engenheiro, um arquiteto. No dia que ele for elaborar um projeto de uma casa, de uma construção, ele vai lembrar daquele amigo usuário de cadeira de rodas. Uma criança que teve a oportunidade de conviver com uma outra criança com deficiência visual, a hora que ele for, sei lá, se ele for trabalhar com software, alguma coisa na área de tecnologia, ele vai lembrar daquela criança com deficiência visual, dificuldades que ela passava. E aí, essas ações, Felipe, é que tornam o mundo mais inclusivo. São pequenas ações, pequenos gestos de entendimento, de se colocar no lugar do outro, que tornam o mundo muito mais inclusivo. Isso só vai acontecer se pessoas com deficiência conviverem com pessoas que não têm deficiência. Não sei se tu sabe a dimensão da tua importância para os teus colegas de graduação, porque agora, quando eles forem fazer algo, eles vão lembrar do Felipe,
que o Felipe era cego. Então, como é que o Felipe vê isso? Eles não vão cometer aquelas gafes se eles forem para a televisão, por exemplo, aquele monte de gafe que o pessoal comete na televisão, que os jornalistas cometem, que o cego fica sem saber o que está acontecendo lá. Jornalista, vejam só como ficou a cidade depois das chuvas. E aí o cego não sabe, não está vendo. E esses teus amigos jornalistas têm essa sensibilidade maior, não apenas porque eles querem, mas porque eles tiveram a oportunidade de conviver com uma pessoa com deficiência visual. O ano que vem, né, a gente estava até comentando fora do ar, terá o Mundial de Vôlei Sentado, vocês vão jogar, salvo me engano, na China. O campeão terá vaga direta nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles. Além dessa competição, teremos também o pré-olímpico aqui da América, ou como que é os critérios? Então, Como são? a Paralimpíada é uma competição muito difícil de participar, de chegar lá, porque são apenas 8 países. O país sede já tem a vaga garantida, sobram 7 vagas para o mundo todo. Então, dessas 7 vagas são distribuídas da seguinte forma. O campeão mundial entra. Então, já foram 2 vagas, né? E aí vão sobrar uma vaga para o campeão europeu, uma vaga para o campeão pan-americano, uma vaga para o campeão asiático e uma vaga para o campeão da África-Oceania. Aí já foram 6. Vão sobrar mais 2 vagas apenas. Essas 2 vagas, elas são realizadas 2 torneios internacionais e apenas o campeão vai, daqueles países que não conquistaram a vaga ainda. Ou seja, a quantidade de países disputando competições no mundo é muito maior do que aquelas quantidade de vagas, até porque é distribuído geograficamente. Nós temos que ter pelo menos um país de cada continente, e isso dificulta demais. Por exemplo, aqui nas Américas, a gente tem Brasil, Canadá e Estados Unidos entre os 3 principais do mundo. E o que acarreta? Nós poderíamos ter uma Paralimpíada, se ela não fosse aqui nas Américas, com um desses 3 países de fora, mesmo sendo os 3 melhores do mundo, porque a quantidade de vagas ela é distribuída de forma geográfica, o princípio geográfico. Professor, por curiosidade, no caso do continente africano, por exemplo, qual país é a referência? Hoje, Ruanda tem saído na frente nas últimas 2 edições de Jogos Paralímpicos, principalmente devido ao trabalho de um treinador egípcio, é o Dr. Mossaed, um grande parceiro, uma pessoa que conversa bastante com o Brasil, gosta do Brasil. Ele é egípcio, foi treinador, medalhista paralímpico com a seleção masculina do Egito. E ele mudou-se para Ruanda e está transformando o voleibol sentado daquele país. A seleção feminina do Ruanda tem se destacado aí nas principais competições internacionais. Ele tem feito um trabalho excepcional em Ruanda. Interessante saber também da origem, né, como esses países estão se dedicando aí também para as questões paralímpicas, no caso dessa modalidade. E agora, nesse ano, ainda tem o Campeonato Brasileiro com transmissão, né, pela Sport TV, inclusive? Sim, nós teremos a final vai ser dia 14 de novembro, às 10h30 da manhã. Até convido todos os que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando pelas plataformas digitais, pela rádio Paraty, que acompanhem. Dia 14, já coloquem aí na agenda, 14 de novembro, 10h30 da manhã, transmissão pela Sport TV da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, as atletas voltaram da Copa do Mundo e agora se dedicam integralmente aos seus clubes para essa grande competição, que é um momento importante de desenvolvimento e de mostrar o voleibol sentado brasileiro, um dos melhores do mundo, para o Brasil. Professor Agtônio Guedes, em nome da Rádio Paraty FM, do programa Espaço da Inclusão, das demais rádios parceiras, canal do YouTube da Rádio Teletema. Gostaria de agradecer a atenção e gentileza do senhor com o nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, se quiser passar contatos, fique à vontade. Bom, Felipe, antes de tudo agradecer aí a vocês, ao Espaço da Inclusão, pela oportunidade de estar falando não apenas do vôlei sentado, mas estar falando do esporte paralímpico, do paradesporto, de inclusão. A nossa conversa foi muito gostosa, passou no estalar de dedos, né? Significa que foi muito produtiva. Então, agradecer a você, o espaço, a todos que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Rádio Paraty e demais rádios parceiras. Obrigado. É sempre um prazer falar sobre pessoa com deficiência, sobre esporte, inclusão. Estou à disposição. Tem o meu Instagram lá, quem quiser acompanhar, Agtônio_Guedes. Não é Antônio, parece Antônio, mas não é. Agtônio com G mudo, _Guedes. Quem quiser acompanhar um pouquinho do vôlei sentado, algumas coisas sobre inclusão, eu estou postando lá nas redes sociais também. Nos acompanhem lá, tá bom? Ok, conversamos com o técnico da seleção feminina
de vôlei sentado, ex-secretário nacional do Paradesporto do Brasil, professor Antônio Guedes, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.